Bom, a gente está juntos essa semana, como você sabe, segunda-feira, dia 21 de setembro, a Áurea e eu completamos 35 anos de casados e eu resolvi falar um pouquinho sobre casamento com você, apesar de que a nossa comunidade tem uma ênfase muito forte nesse aspecto dos relacionamentos, a partir do relacionamento com o pai e com os demais, obviamente envolvendo com bastante intensidade, com bastante busca, o relacionamento conjugal, uma vez que a gente entende que a igreja, o corpo de Cristo, ele está na terra para que possa manifestar a bondade, a graça, a misericórdia, o amor de Deus, não é verdade? Nós, você e eu, somos os representantes de Jesus, nós somos os representantes do reino de Deus nesta terra, nós representamos o reino. Quando Jesus disse o reino está próximo, o reino é chegado, o reino é estabelecido, o reino de Deus está entre vós, mas o reino de Deus está em vós, o reino, o governo, a autoridade dele. Por isso que ele disse, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Então, este é o fundamento, a nossa base de fé, em que entendemos que nada na nossa vida pode vir em primeiro lugar, senão o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas todas, disse Jesus, as coisas que temos necessidades, elas serão acrescentadas, elas serão providas em nós, porque quando você e eu exercemos e nos submetemos, quando nós obedecemos a palavra de Deus, isso é muito interessante também, porque eu já falei outras vezes, a gente sempre pincela isso, as pessoas querem buscar bênçãos, eu vou buscar bênçãos, né? Muitos querem fazer alguma coisa para alcançar uma graça de Deus, isso é contraditório, você não pode fazer algo para alcançar graça, porque graça é favor imerecido, ou seja, você e eu não merecemos o que a graça nos proporciona. Portanto, graça é favor imerecido, não merecido. Você e eu não merecemos, mas recebemos. O que é isso? É graça. Então, se você faz, raciocina comigo, se eu faço alguma coisa para receber graça, então é contraditório. Deixa de ser graça, uma vez que eu fiz. E quando eu faço, eu me torno merecedor. Se graça é favor não merecido e merecido, então graça é algo que Deus nos dá pela sua bondade, amor e prazer em nos abençoar. O reino de Deus é um reino de graça, é um reino de justiça, é um reino de paz, é um reino de alegria no Espírito Santo. É um reino, é um governo, é a autoridade de Deus em nós e através de nós. E esta vida de relacionamentos com o Pai nos conduz a uma vida de relacionamentos uns com os outros. Então, nossas relações são diversificadas à medida que nós entendemos que o que fazemos não para termos realizado, para satisfazermos os nossos desejos e vontades, mas para que a vontade do Pai se cumpra nas nossas vidas. Gente, rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, o apresentar é uma ação minha, o oferecer a minha vida em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o meu culto, que é a minha vida de forma racional, tem razão, eu entendo, não é uma coisa sensorial, eu até posso ter vários momentos de sentimentos na minha vida, mas a fé, ela me leva à razão que diz assim, eu vou me oferecer a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que este é o meu culto racional a Ele. E eu não serei conformado, aí diz o versículo 2 de Romanos 12,
Eu não serei conformado com o sistema deste mundo, ou seja, o que o mundo fala a respeito da vida? O que o mundo fala a respeito do casamento? O que o mundo fala a respeito da família? O que o mundo fala a respeito da vida profissional? O que o mundo fala a respeito da vida ministerial? Eu não serei formado segundo este mundo, mas serei renovado. Olha o que a palavra de Deus diz: mas sede renovados pela transformação da vossa mente. Então, os meus pensamentos, as minhas ideias, os meus valores, os meus conceitos, eles precisam ser renovados, ou seja, aquilo que eu pensava, a maneira como eu entendia as coisas antes de conhecer a Jesus, agora deve ser transformada. Então, não é que a gente não tenha a percepção do todo, do sistema global, não. Nós somos espírito, alma e corpo, nós temos o entendimento das coisas deste mundo, desta terra, nós estamos neste mundo, nós não somos deste mundo, nós entendemos todos os parâmetros de tudo que nos cerca. Nós não somos ignorantes, não somos inocentes no sentido da imaturidade intelectual, não. Não, nós somos pessoas, nós não somos débeis, nós somos pessoas que entendemos o que nos rodeia, o que nos cerca, porém, nós decidimos viver à luz das Escrituras Sagradas. Vivendo à luz das Escrituras Sagradas, segundo os princípios da Palavra de Deus, é aí que é o ponto. Nós agora decidimos, porque eu tenho também insistido nisso, é uma decisão, é livre-arbítrio. Enquanto a graça é um favor imerecido, é algo que Deus dá, independente da sua ou da minha vontade ou decisão. Por exemplo, a salvação é pela graça. Por que a salvação é pela graça? Porque se você disser assim, eu não quero ser salvo, eu não quero Jesus, eu não quero crer em Jesus, não muda. O que não muda? Não muda que Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Não muda a verdade, o fato de que Jesus Cristo morreu naquela cruz, derramou o seu sangue, teve o seu corpo, a sua carne moída, triturada, arrancada, despedaçada pelos nossos pecados, pela nossa condenação, pela nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele foi castigado, punido, sem ter culpa nenhuma, ele foi levado como ovelha para o matadouro, ele não reclamou, ele doou a sua vida. Isso não depende de você ou de mim, isso é graça. O que é graça? É Deus dando e fazendo tudo a nós que nada merecemos. Agora, se você não quiser a graça de Deus, Deus não vai te obrigar a receber a graça de Deus. Em contrapartida, uma vez que nós somos salvos, olha só, aí você é salvo, você agora tem a sua vida entregue a Jesus, você agora confessou a Jesus, independente de religião, né? Você confessou a Jesus como seu Salvador e como seu Senhor. Olha só que legal, você não tem quesito religioso para isso, não. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você crê em Jesus e decide pelo livre-arbítrio que Ele te libertou. Estudamos isso exaustivamente semana passada. E conhecereis a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu não vou entrar no mérito aqui, mas infelizmente muitas pessoas não são verdadeiramente livres. São livres por conceitos sociais e religiosos. Até vivem uma percepção de liberdade, porque a própria palavra de Deus diz que muitas pessoas andam na verdade, mas não são libertas pela verdade. E aí essas pessoas que andam na verdade, mas não são libertas pela verdade, elas não são verdadeiramente livres. Então, quando você é verdadeiramente livre, você decide caminhar, andar, se submeter ao princípio da autoridade, do reino, do governo de Deus na sua vida. No casamento, então agora, depois de toda esta introdução, no casamento nós decidimos viver conforme os princípios da palavra de Deus. Então na segunda-feira eu falei com você sobre diálogo e ajuda. Diálogo e ajuda. O que significa isso?
que onde não há diálogo, onde não há abertura de coração, onde você não expressa seus sentimentos, onde você não confessa suas inquietudes, onde você não derrama seu coração, suas emoções, seus temores, suas ansiedades, seus medos, suas inseguranças para o seu cônjuge, quando você não consegue compartilhar isso, você vive num ambiente de uma relação de medo, numa relação de pressão ou de opressão. E isto não é saudável, quando nós não temos a liberdade de falar o que nós pensamos, o que nós sentimos. Então, este é um aspecto fundamental para qualquer relacionamento. Obviamente, nós estamos batendo mais na questão do relacionamento conjugal. Então, sente com o seu cônjuge, olho no olho, e fale. Fale, primeiro ouça, lembre-se, prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar. Então, a primeira coisa, diálogo. Não consegue ter o diálogo, eu falei segunda-feira, busque ajuda, busque discipulado, procure alguém maduro, procure alguém equilibrado, procure alguém que tenha condições de te oferecer uma situação em que a própria vida dele, a experiência dele, seja de maturidade com o pai. Cuidado, hein, gente? Então, diálogo e ajuda. Busque ajuda se você está com dificuldade de ter o diálogo no seu relacionamento conjugal. Ontem nós falamos sobre uma pesquisa, foi feita uma pesquisa com quase 12 mil casais, ou seja, 24 mil pessoas, em 43, se não me falha a memória, questionários em 29 laboratórios diferentes, em 29 lugares diferentes, envolvendo milhares de casais, milhares de pessoas, e chegou-se à conclusão que aquilo que as pessoas mais dão importância para o sucesso no relacionamento conjugal é o comprometimento, compromisso. Veja bem, porque isso é tão interessante, eu falei ontem, que é confirmar a palavra de Deus, né? É aliança, esse comprometimento é aliança, é quando você faz uma aliança com o seu cônjuge, quando você estabelece um princípio de fidelidade, um princípio de unidade. É o que a Bíblia diz: deixará o homem pai e mãe, unir-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então é esta aliança, é o comprometimento, é aquela coisa de você saber o seguinte: eu tenho um compromisso com você e eu vou honrar este compromisso que eu fiz com você diante do Senhor. Falei um pouquinho sobre essa questão de casamento, porque o Senhor é testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade. Por isso, diz a Bíblia, não seja infiel, desleal para com a tua mulher. Esta questão da fidelidade, da lealdade, é justamente a prova do compromisso. E o outro aspecto que nós vimos ontem relacionado a esta pesquisa fala justamente voltado para a questão do entender o outro, o receber o outro. Então nós falamos sobre isso também. Apesar da gente insistir no diálogo, deixa eu fazer uma coisa importante aqui para você entender, deixa eu falar. Não queira mudar o seu cônjuge. Não queira mudar o seu cônjuge. Mas ele está errado, ele age errado, ele pensa errado, ele tem atitudes erradas. Ok, então nós vamos orar, nós vamos falar, dialogar. Não é impor, não é insistir, não é forçar. Meu irmão, minha irmã, ninguém muda ninguém. Ninguém muda ninguém. Desculpa te frustrar. Olha só, gente, por causa de circunstâncias que eu não quero nem entrar aqui, porque eu estou falando da questão da aceitação de ontem, mas entender o outro, aceitar o outro. Mas deixa eu te falar uma coisa. Em determinados relacionamentos, eu estou falando conjugal, mas isso existe em todos. As pessoas podem até ser anuladas. Podem. A pressão é tanta, a opressão é tanta, as ameaças são tantas, que elas podem ser anuladas, elas podem se anular, elas podem ser ignoradas, destratadas, desmerecidas. E isso, obviamente, traz um dano terrível para a alma de quem recebe. Então não adianta você querer forçar que o outro seja o que você quer que ele seja, ainda que você entenda que isto é o melhor para você, para ele, para a relação conjugal, para a família. Falando, abrindo o coração, dialogando,
Você mostrando para ele que você está comprometido com ele. E mesmo assim, ele não aceita mudar. Obviamente, você tem o aspecto da ajuda. No comprometimento e no aceitar, você tem algo fundamental. Eu falei aqui rapidamente com você ontem. Chama-se oração. Meu irmão, minha irmã, eu já também testemunho isso muitas vezes para você aqui. Quando a Áurea e eu conversamos e a gente não chega num acordo, se ela continua insistindo, eu acho bom, porque aí eu vou conduzindo a coisa ali no pá. Agora, se ela diz assim, então tá, você não quer não? Não. Então eu vou orar. Minha irmã, meu irmão, deixa eu dar uma notícia para você. Todas as vezes que eu não sei porque às vezes ela é muito mais sensível do que eu, então ela acaba realmente cedendo amor, e ela tem um entendimento talvez de uma percepção espiritual melhor do que eu. Então eu posso dizer para você que poucas vezes eu tive que orar para ela ceder, mas quando na maioria das vezes que eu não cedi, hoje eu já cedo mais, mas já houve tempo que eu era mais firme nas minhas convicções. Aí ela falou assim, então eu vou orar. Então deixa eu dar uma notícia para você, todas as vezes que ela orava, eu perdia, no bom sentido, não é perder no sentido de perder, eu cedia, o Espírito Santo me mudava. Então deixa eu dar uma notícia para você, ninguém muda ninguém. Quem nos muda, quem nos molda, quem nos transforma é o Espírito Santo. Então, quando você entrega para Deus, é Deus quem trata. Quando você quer convencer, é você quem vai tratar. Eu queria te entristecer, não, mas eu penso que Deus tem mais poder do que você, que o Espírito Santo tem mais habilidade e autoridade para convencer do que você. Dito isto, hoje, quarta-feira, eu queria pensar com você no aspecto que talvez seja um aspecto que as pessoas não têm uma boa vivência, mas que, segundo pesquisas, é um dos fatores que depois da falta de diálogo, olha só, depois da falta de diálogo, obviamente eu não vou nem entrar na questão da infidelidade, porque esta é uma ofensa tão intensa, irmãos, que isso também faz fruto de pesquisas, não sei se mudou, mas alguns anos atrás, o sentimento é de luto. Às vezes uma pessoa traída tem um sentimento de luto maior, de dor, do que a própria morte daquele que ama. Então, dito isto, diálogo, comprometimento, aceitação e tal, uma área que a gente não percebe, mas que é muito séria na vida conjugal, chama-se área financeira. Eu sei que isso é complexo. Olha, a gente tem 30 anos no ministério, eu atendo gente, continuamente, com problemas em áreas diversas. A palavra de Deus nos dá alguns ensinos a respeito disso. O primeiro deles está em 1 de Pedro, capítulo 3, não o primeiro, mas um deles, versículo 7, que diz assim: maridos, vocês devem vocês devem viver com a esposa de vocês a vida comum do lar. Esta vida comum do lar, ela envolve toda a estrutura do lar. Eu sei, olha só, eu sei que tem homem que é descontrolado na administração financeira. Eu sei que tem mulher que é descontrolada na administração financeira. Eu sei, eu entendo isso, eu não estou negando isso, mas eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que nós precisamos ajustar o nosso planejamento financeiro juntos. Eu sei que isso é desgastante, eu sei que muitas vezes os homens não querem expor essa questão do financeiro para que a esposa não saiba quanto tem, quanto não tem, como faz, mas deixa eu dar uma notícia para você. Nós fomos feitos uma só carne. Não existem agora duas pessoas nesta relação. É uma pessoa, unidos.
O nosso dinheiro não é meu dinheiro, não é seu dinheiro. Sabe uma coisa que me entristece muito, muito, muito? É quando eu vejo os homens dizer, é porque eu trabalho, porque eu ponho dinheiro nesta casa, sou eu que pago as contas. Ou pior ainda, sei lá eu, quando a mulher começa a ter a receita, ter o rendimento, e às vezes mais do que o esposo, e começa a querer mandar e a oprimir e ameaçar veladamente o esposo, como se ela tivesse a autoridade de exercer toda a gestão dos recursos financeiros, ainda que sejam só os dela, sem prestar contas ao seu cônjuge, porque ela entende que é ela que produz. Então isto é uma coisa, desculpa, que é antibíblica. Eu não estou dizendo, puxa, como que eu fico com temor no meu coração de expressar isso aqui de forma que não fique claro. Eu sei que muitas vezes um dos cônjuges, precisa assumir a administração. Aliás, deixa eu até falar uma coisa que é importante para você. Eu, como recebo muitos casais, às vezes eu recebo casais lá que o homem é um excelente gerador de recursos. Ele gera, ele trabalha, ele é inteligente na sua área, criativo, produtivo, o cara bomba, o cara sabe ganhar dinheiro, mas não sabe administrar, fazer a gestão, não sabe fazer multiplicar aquele dinheiro. E aí, porque ele ganha, e não sei se por causa dessa cultura louca, machista, latina nossa, doentia, quando não dos religiosos mais loucos ainda, que querem impor um sentido de autoritarismo, como se liderança do homem, como se o homem fosse o cabeça, ele fosse o senhor, o patrão, que é uma coisa totalmente demente, absurda. Aliás, se você for estudar nas escrituras sagradas, Jesus colocou a mulher no mesmo nível, igualzinho o homem. E digo mais, né? Ele ainda se manifestou às mulheres e se relacionou com elas com muito mais excelência, intimidade, liberdade e manifestações outras. Mas enfim, é importante você entender que às vezes a sua esposa tem graça para administrar, tem sabedoria. Então deixe com ela. Quando eu falo isso, tem homem que fica ofendido, mas sou eu que ganho. Mas, meu amigo, você é bom para ganhar, mas você não é bom para produzir, você não é bom para multiplicar o recurso financeiro especificamente. Então deixa a mulher administrar, é muito melhor. Qual o problema? O que isso te ofende, o seu ego? Vai tratar, vai fazer terapia, rapaz. Você tem problema de baixa autoestima demais. Talvez você seja inclusive bom demais no que você faz para minimizar esse dano da sua baixa autoestima. Deixa a sua mulher. Eu já propus para ela 200 vezes, ela que não quer. Eu falei, minha filha, assume tudo, pode administrar, me dá um cartão, um crédito aí e deixa, eu não quero nem saber qual é o problema. Eu não tenho nenhum problema, ela que não quer. Já falei que nós precisamos entender, irmãos, isso é dom. Tem gente que tem o dom de ganhar, de produzir, de criar. Tem gente que tem o dom de administrar, de multiplicar. Então, por favor, sente, vá para a mesa, coloque na planilha. Não precisa de ser planilha de Excel, não precisa de baixar programa. Meu irmão, tem gente, faz no papel, faz no caderninho ali, ó, é mais e menos. Aliás, deixa eu dar uma notícia para você que vai ficar aqui meio chato para as instituições financeiras. Dependendo de quanto você ganha, meu irmão, desculpa, mas não tem que ter cartão de crédito, cheque especial. Meu filho, você está se afundando. Pelo amor de Deus, a ninguém devais coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Se você pode ter cartão de crédito, é se você já tem o dinheiro para comprar o que você comprou no cartão e você quer os benefícios que ele te oferece. É muito bom os benefícios, mas você nunca deve parcelar a dívida, a fatura de um cartão de crédito. Os juros são altíssimos. Não compre, pelo amor de Deus, não compre aquilo que você quer, compre aquilo que você precisa. Eu já fui criticado pra caramba, porque o jeito que eu ando, não sei o quê. Eu tenho roupa boa, mas eu não fico preocupado com roupa, com calçado, com carro. Eu tenho o que eu posso ter, eu tenho o que eu vejo que tenho condições de ter, e acabou, gente. Se
pode, pode, se não pode, não pode. Não viva de aparências. Pergunta aí, o Rodrigo e a Isabela chegaram aqui esses dias, e eles perguntavam a mim, qual é o restaurante que você pede as coisas? Eu falei, não peço. Quando você sai, não sai, é raríssimo, raríssimo. Por quê? Primeiro, porque eu vivo fora de casa, viajando, eu gosto de ficar em casa. Segundo, eu gosto de cozinhar. Terceiro, se depender de eu gastar alguma coisa que eu possa economizar, eu não vou gastar, eu prefiro ofertar, prefiro dar para o outro, prefiro investir no meu irmão, prefiro abençoar o necessitado, é muito melhor. Então, por favor, sente com o seu cônjuge, sente com ele e faça uma avaliação financeira. A vida com o mundo lá, meu irmão, minha irmã, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Se você não viver a vida com o mundo lá, não participar de verdade, não minta para o seu cônjuge. Gente, vocês não imaginam a tristeza que eu já vivenciei no rosto, no semblante de pessoas, de irmãs, de irmãos, menos os irmãos, né? As mulheres normalmente, existem exceções, não fazem muita besteira com o dinheiro, mas os homens não só fazem besteira, como não compartilham. Olha aqui a dica importante, meu irmão. Se você está apertado, chama sua mulher e seus filhos e diga para eles, nós estamos apertados, gente, a nossa renda não dá, nós precisamos diminuir, nós precisamos baixar nosso padrão, nós precisamos de economizar, nós precisamos de abrir mão de algumas coisas. Gente, não mantenha um padrão de aparência. Mantém padrão de aparência não. Há uns anos atrás eu fui com uns amigos, 3 casais, nós éramos 4 casais, convidados para ir para Búzios. E aí nós chegamos lá em Búzios, uma casa maravilhosa, aí um desses amigos nos presenteou. Enfim, fizemos um caixa comum, cada um colocou uma grana, falou, isso aqui é para despesa da casa, nós estamos os 4 casais, 4 famílias nesta casa, uma casa maravilhosa, muito grande, mas tem, né, tudo para a gente investir aqui, pagar as contas, ajudar, assim, e tal. Quando foi uma certa noite, nós saímos pelas ruas de Búzios, muito legal, e tal, aí, as meninas eram menores e tal. Chegamos na porta de uma pizzaria. Naquela época, eu vou falar que vocês uma coisa, a pizza era cara. Quando eu olhei aquilo, os 3 casais, naquele momento, né, situação financeira mais tranquila e tal, nós vamos entrar. Quando eu olhei ali, eu falei, não, nós não vamos não. Vamos não, minha filha. Mas por quê? Eu falei, por quê? Porque eu economizo durante o ano, a gente passa uma férias tranquilas, mas isso aqui, esse preço aqui para nós é absurdo. E chega lá dentro, a turma realmente tem, né, liberdade em desfrutar e degustar de vários sabores, vai chegar num valor que para nós não dá. Aí eu não entrei. Sabe o que eu falei com eles? Eu falei, olha, eu não vou, porque eu acho que isso aqui para nós não é legal, não vai dar financeiramente, nós não estamos planejados para esse tipo de restaurante. E nós não entramos. E deixamos os irmãozinhos irem e nós fomos comer outra coisa. Qual o problema? Nossa, pastor, mas o que é? Eu não vou viver de aparência não, gente. Cheguei num lugar, eles vão para um clube, eles vão para um passeio. Dependendo do passeio, eu não vou. Qual o problema? Dependendo do restaurante, eu não vou. Qual o problema? Eu não devo satisfação a ninguém, eu devo satisfação a Deus, eu devo satisfação à minha família. Eu tenho que prestar contas a Deus daquilo que Ele me dá, porque eu reconheço que tudo que eu tenho é Ele que me dá, então eu tenho que ser fiel a Ele, eu tenho que ser fiel à minha família e ser, acima de tudo, um homem que não vai envergonhar o Evangelho por causa de dívidas. É isso, eu não estou dizendo aqui que eu não possa passar por momentos de fracasso profissional e que eu não possa, inclusive, em um determinado momento da minha vida, que o Senhor me guardou até agora, mas cair numa situação financeira em que eu, inclusive, fique com o nome sujo e devendo as pessoas, porque eu trabalho, eu sou empresário, então isso pode acontecer? Pode, eu não estou dizendo que não pode, que eu estou imune disso, mas eu tenho que vigiar em todas as coisas. Nós temos que ser simples, nós temos que nos alegrar e ser gratos com as coisas simples. Então, por favor, sente com o seu cônjuge. Estou insistindo. Hoje é quarta-feira das finanças. Sente com o seu cônjuge. Se seus filhos já são maiores, já entendem, sente com seus filhos.
Agora deixa eu dar uma notícia para você, meu irmão e minha irmã. Não seja mentiroso, não seja omisso, porque os homens muitas vezes, querendo economizar ou não querendo que a família, que o cônjuge gaste, usufrua, desfrute daquilo que ele ganha, ele omite. Deixa eu dar uma notícia para você: omissão é pecado. É sim, porque nós temos que andar na luz, e se andarmos na luz, as trevas são dissipadas. Quem anda na luz não anda em trevas. Então, se você pode oferecer o melhor para o seu cônjuge, para a sua família, ofereça. Se você pode oferecer o melhor para os seus filhos, ofereça. Mas tudo seja feito com equilíbrio, com bom senso, com sensatez, sem dever nada a ninguém. Não viva de aparência, não viva para a aprovação dos outros, não viva para que os outros vejam que você é uma pessoa de sucesso. Deixa eu dar uma notícia para você, meu irmão e minha irmã. Nosso sucesso, eu já disse, está em ter a vontade de Deus nas nossas vidas. Meu irmão, minha irmã, para conseguir as coisas, não dissimule. Essa questão financeira, gente, é muito séria e é desgastante, tão desgastante que ou não queremos tratar, ou quando tratamos gera um desgaste terrível, e quando não tratamos, infelizmente, por vezes somos pegos em armadilhas do inferno para destruir o casamento. Escute o que eu estou lhe dizendo. Muitos casamentos são destruídos não por causa do dinheiro, escute isso, não por causa do dinheiro, mas por causa da má administração do dinheiro, dos recursos que Deus deu. Então eu queria desafiar você que com diálogo, com ajuda, com comprometimento, com aliança, com aceitação, entender o outro e dizer para ele: eu entendo, eu aceito você como você é. Que você pudesse agora chamar o seu cônjuge e dizer: vamos ajustar as nossas finanças, vamos trabalhar juntos. Meu irmão, você que tem sua esposa em casa, lembre-se disso. Ela está em casa dando suporte para você. Muitas pessoas criticaram a Áurea durante toda a nossa vida porque ela não trabalhava externamente, secularmente. Então, deixa eu dizer para você uma coisa. Desde quando nós nos casamos, primeiro eu já era um empresário e tinha condições de mantê-la em casa e tê-la comigo para estar ao meu lado, para que o ministério pudesse ser desenvolvido. Quando casamos, ela ainda estava estudando, porque eu casei com 19 anos, dia 21 de setembro, e faço, no caso, dia 27, domingo agora é meu aniversário. Aí eu fiz 20 anos, fiz 20 anos. Ela tinha 17 para 18 anos, eu acho, então ela estava estudando ainda, mas logo depois nós fomos caminhando para o ministério. E eu disse para ela o seguinte: não, eu quero você ao meu lado, no ministério eu quero ter você muito mais disponível para me atender, para estar comigo, e se eu hoje, pela misericórdia de Deus, tenho o ministério que tenho, cheguei onde cheguei, já disse aqui e repito, por dois motivos: pelas orações da minha mãe para a minha conversão e pela parceria, pela unidade da minha esposa comigo. Então muitas pessoas já jogaram sementinha da inveja, né? Você não trabalha, como que você aguenta ficar em casa? Não sei como que você aguenta ficar só com filhos. Deixa eu dar uma notícia para você, irmão. Primeiro, tem muita inveja, né? Você queria mesmo que seu marido estivesse bancando, se estivesse te matando. Segundo, não é isso não, pastor, eu gosto mesmo, gosto também. Gente, eu tenho 2 filhas que trabalham fora, então não estou falando isso aqui pejorativamente, tá? Mas cuidado com a sementinha da inveja. Segundo, a gente precisa entender que às vezes a pessoa trabalha fora e paga a secretária, paga a babá, paga não sei quem, mais do que ganha, mas só para dizer para o marido e para a sociedade: eu sou produtiva, eu trabalho fora, eu sou uma pessoa independente. Desculpa, gente, desculpa, por que isso? Não mexe com isso não. Deixa eu dar uma notícia para você. Não existe nada mais precioso do que ser esposa e mãe. Não existe nada de maior excelência, de virtude, do que ter os filhos como herança do Senhor e lançá-los como flechas
para que eles possam ir mais longe, formando neles o caráter de Cristo. Agora veja bem, em hipótese alguma, eu disse da minha família, as minhas filhas, uma já tem a Aurinha com 1 ano, trabalha junto com o marido no escritório de advocacia, a outra trabalha também fazendo laudos de imagens para a área da odontologia, todas as duas trabalham, problema nenhum, ufa, não estou dizendo isso, estou dizendo que não há nenhum demérito se você pode ficar em casa e decide ficar em casa. Agora, se você faz isto, minha irmã, não se deixe ser oprimida pelo seu marido, que muitas vezes é um abençoado, para não falar outra coisa, né? Mas para profetizar, e fica te humilhando, te destratando, te colocando como se isso fosse menor para você, ou menos para você na sua vida. Não aceite isso não. Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. O meu cheque é conta conjunta, meus cartões, o que eu tenho, ela tem, tudo que eu tenho, ela tem, o acesso a todos os recursos e a todo o patrimônio. É meu e dela, que nós construímos juntos. É nosso, não é meu. Então, se você hoje vive a vida conjugal segundo os princípios de Deus, deixa eu dar uma notícia para você, não existe meu dinheiro, meu, existe nosso, porque nós somos uma só carne. Nós somos um só em Cristo Jesus. Então decida isso na sua vida, coloque isto como uma meta na sua vida, acertar as situações financeiras, administrativas. Se você tem graça para administrar, faça. Se você tem certas dificuldades, peça ajuda. Se não é da área, peça ajuda, busque ajuda, mas em todo tempo trabalhe na luz, ande na luz, coloque na mesa aqui, ó, tá aqui na mesa, nossa renda, nossa receita, e vamos ver as nossas despesas, vamos fazer um planejamento, e viva com o que você tem, e lembre-se, mais importante do quanto você ganha é quanto você gasta. Números, dizia meu avô antenor, pai do meu pai, números não mentem, 1 mais 1 em qualquer lugar do mundo, 2. 1 mais 1 igual a 2. Números não mentem. Então lembre-se, administre, chame, sente, converse, dialogue. Eu sei que existem situações, irmãos, eu não estou entrando no mérito aqui, eu sei que existem situações que são específicas, de situações, né, em que a esposa, o esposo precisa de sabedoria. Eu sei que existem momentos em que as coisas precisam ser ajustadas de forma diferente. Eu entendo tudo isso. A única coisa que eu estou lhe dizendo é que você precisa ajustar a vida financeira no seu lar, na sua casa, para que isso não seja uma armadilha do diabo para destruir o seu relacionamento. Já disse, mas vou repetir. Não é o dinheiro que destrói, ou a falta do dinheiro que destrói os relacionamentos. É a maneira como nós lidamos com o dinheiro, como nós administramos os recursos. E Deus, Ele diz na palavra dEle que Ele sempre supre todas as nossas necessidades. Eu vou repetir. Ele sempre supre todas as nossas necessidades. Portanto, veja o que lhe é necessário e, tendo o que comer, beber e vestir, estejais com isso contentes. E lembre-se, um coração contente, um coração agradecido, agrada a Deus. E quando Deus vê que nós somos gratos pelo que temos, fiéis com o que recebemos, e administramos bem, eu não vou nem falar com você da parábola de Jesus, você está lembrado? Administramos bem, Ele dá mais. E Ele dá inclusive para você desfrutar de coisas que não lhe são necessárias, sim, para satisfazer os seus desejos. Não há mal nenhum, não há pecado nisso não. Eu sou uma pessoa que decidi na minha vida desfrutar de tudo que Deus tem me dado, porque eu já combinei com minhas filhas, elas já abriram mão, disseram: pai, você já fez tudo, se lhe guardar nada para nós, vai viver com a nossa mãe, vai viver com, agora o que Deus te deu, viva, desfrute. Eu
fiquei muito agradecido a elas e estou vivendo e vou viver, e eu espero que você viva também uma vida abundante ao lado do seu cônjuge, com a sua família, uma vida de prosperidade, uma vida de abundantes riquezas, uma vida de muitos recursos, onde você tenha não só para suprir as necessidades suas e do seu lar, mas você possa repartir com o que tem e desfrutar sim de coisas boas que não são somente necessárias, mas que você possa dizer: o meu Deus é um Deus que me dá sempre muito além de tudo aquilo que eu peço, que eu creio que eu possa fazer. Ele é o Deus que faz infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe a sua casa. Trate a área financeira com fidelidade ao Pai. Trate a área financeira com liberdade, com liberalidade, com generosidade. Abençoe e lembre-se sempre: ande na luz, trate na luz. Se você está em todo o tempo vivendo um nível de diálogo, um nível de discipulado, de ajuda, um nível onde você tem um comprometimento, uma aliança, um nível onde você sabe em todo o tempo que aceita o outro como ele é, você pode assentar-se com o seu cônjuge, declarar tudo isso para ele e dizer: vamos juntos agora ajustar as nossas finanças, ver a bênção de Deus, a prosperidade dele, o amor dele, a paz dele, e em todo o tempo desfrutar do melhor que ele tem para nós, porque se ouvirdes, se quiserdes, comereis o melhor desta terra. Há sim uma promessa de Deus para que você e eu recebamos as abundantes provisões dos céus em todas as áreas, espírito, alma, corpo, e que recebamos também na vida profissional tudo que ele tem de melhor para nós. O Senhor te abençoe, o Senhor faça resplandecer sobre ti a glória dele, o poder dele, a bênção que vem dele, que seja um dia de paz e de alegria na sua vida, na sua casa. Eu aguardo você aqui amanhã às 8 horas em ponto, se Deus quiser. Graça e paz.